paz do Senhor. Meu nome eu sou o presbítero Gideão Gomes, criador de conteúdo do canal Forjados pela Palavra, e hoje nós vamos falar sobre Romanos 3, onde começa com o assunto privilégio dos judeus, a justiça de Deus, todos os homens estão debaixo do pecado, e por último a justificação pela fé em Jesus Cristo. Então, eu peço você para se inscrever, você que é novo, se inscrever, dar um like e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu queria te convidar para assistir até o final. Então vou começar a fazer uma leitura breve aqui, explicando os textos, e eu vou fazer uma oração aqui agora, amém? Pai eterno, soberano, eu louvo o teu nome, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, Espírito Santo, ilumine meu coração nessa hora, ilumina minha mente para que eu possa trazer uma revelação da tua palavra, para que as pessoas possam ter as suas vidas edificadas, explicando cada versículo no capítulo 3 de Romanos. Me abençoe e abençoe os meus ouvintes também e a família deles, no nome de Jesus. Pois então, irmãos, no capítulo 3, para fechando sobre, no parte anterior, eu estava terminando de falar sobre que os judeus são indesculpáveis ou inexcusáveis, né? Sobre da verdadeira circuncisão. Então vamos lá, o privilégio dos judeus. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 1, começa falando assim: qual é logo a vantagem do judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Então, no primeiro versículo, Paulo fica questionando a vantagem do judeu e a utilidade da circuncisão. Então, irmãos, para mim poder falar, eu tenho que explicar para vocês o que é circuncisão. A circuncisão é um negócio que todo judeu é obrigado a fazer, que fazia um corte no pênis, na pele do pênis, e fazia um cortezinho, isso era chamado de circuncisão. E houve um questionamento entre Paulo e Pedro sobre esse negócio da circuncisão. Então, o Paulo ele tentou entrar e falar que a gente que é cristão, a gente não precisa de circuncisão. Nós só precisamos crer, nos arrepender e ter fé no Senhor Jesus. Então vamos lá. Então, primeiro versículo explicado. E muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas a respeito, a saber, dos judeus. Que as palavras foram judeus. Versículo 3. Pois que, se alguns foram incrédulos, na sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja o Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Então, se a nossa justiça, versículo 5, se a nossa justiça for de Deus, o que diremos? Porventura, será Deus injusto, trazendo a ira sobre nós? Falo como homem. Aqui o Paulo estava falando como homem, questionando a respeito disso daí. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas pela minha mentira, abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou ainda julgado também como pecador. Ou seja, Paulo ainda, e a gente sempre vai ser acusado ainda pelos nossos pecados. Né? A Bíblia afirma que o diabo está lá diante do trono de Deus nos acusando pelos nossos erros, pelos nossos pensamentos, e Paulo ainda era apontado como pecador, como nós ainda somos. Nós aceitamos Jesus, mas a gente ainda está no estado de pecador, né? Então vamos lá. Então, irmãos, no versículo 8 fala o seguinte: por que não dizemos, como somos blasfemados, e com alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Ou seja, quem faz o mal para que venham bens, não vai vir bens. Ele vai sofrer condenação, porque a própria Bíblia fala que a Bíblia nos manda a gente pagar o mal com o bem. Ou seja, Cristo manda a gente fazer totalmente diferente. Se alguém te faz mal, te derruba no seu local de trabalho, dando exemplo, você não deve fazer nada para poder destruir a pessoa. Você tem que orar pela pessoa para que Deus abençoe. Ou então Deus entra com a justiça dele para punir aquela pessoa. Por quê, irmão?
Deus também nos defende. Muitas das vezes a gente que é cristão, que serve a Deus, se a gente tem um verdadeiro compromisso com Deus, que a gente serve ao Senhor, Deus às vezes ele nem precisa que você se defenda. O próprio Deus vai te defender. Então, irmãos, é sobre isso aqui. Então aí, agora, Paulo entra na parte que todos os homens estão debaixo do pecado. Eu, você, todo mundo. A sua mãe, seja quem for, todo mundo está debaixo do pecado. Então, vamos lá. Por quê? Somos mais excelentes de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos, tanto judeus como gregos, que todos estão debaixo do pecado. Ou seja, não tem diferença entre judeu, grego e gentio. Todos nós estamos debaixo do pecado. Todos nós estamos sobre a escravidão do pecado. Então vamos prosseguir para o 10. Então está escrito, não há justo nenhum sequer. Ou seja, Deus fala que não há justo. Não há nenhum justo sequer sobre a terra. Não há ninguém que tema a Deus e clame a Deus. Né? Porque o único justo que passou por essa terra foi Jesus Cristo. E não tem outra pessoa que a gente pode pegar e falar, essa pessoa foi justa. Não. Somente Jesus Cristo foi um homem que verteu e morreu por nós em nosso lugar. E fez o sacrifício perfeito. Então, versículo 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, ou seja, não há ninguém que busque a Deus, que tem interesse nas coisas de Deus. E principalmente no mundo que nós vivemos hoje, o desinteresse nas coisas de Deus é grande. Então, todos extraviaram juntamente e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem e não há nenhum só. 13. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. 14. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. E os pés são ligeiros para derramar sangue. 16. Em seus caminhos há destruição e miséria. Ou seja, falando do estado do homem pecador. Então, 18. Não há temor de Deus diante dos olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei é para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante delas pelas obras da lei, porque da lei vem o conhecimento do pecado, ou seja, ninguém tem o poder de ser justificado pela lei. Irmãos, e tem um texto lá em Mateus que Jesus fala, o texto fala o seguinte, Jesus não veio revogar a lei, mas Jesus veio cumprir. Ou seja, por que Jesus veio cumprir a lei? Jesus cumpriu cada vírgula da lei para que eu e você que confessamos Ele como Salvador, para que nós sejamos justificados pela fé na obra de Cristo na cruz. É isso aí, é essa a intenção dessa parte nós falamos sobre a justificação. Então quem crê, tem a fé em Jesus Cristo é justificado. Mas eu não posso dizer como os teólogos liberais e como os da igreja inclusiva. Se você confessou sua fé em Jesus, você crê em Jesus, você é justificado. Mas você não pode continuar na prática do pecado. Ou seja, você tem que viver buscando formas de fugir do pecado. E a forma melhor que tem de fugir do pecado é viver em espírito. Né? Então vamos lá. Então a justificação pela fé no versículo 21 fala assim. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, como todos, sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua condenação, pela sua redenção, pela redenção que há em Cristo Jesus. 25. A qual Deus propôs a sua propiciação pela fé
no seu sangue para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre paciência de Deus. Então, irmãos, isso aqui nos mostra que a salvação vem somente pela fé em Jesus. Hoje, você cristão não precisa praticar obras da lei. As obras da lei, guardar o sábado, a obra da lei, imagem e escultura. Todo crente sabe que ele só deve adorar a Deus. Então nós devemos adorar só a Deus, devemos crer somente na palavra de Deus e no que ela nos orienta. Às vezes eu não creio muito nem em pastor, eu creio mais na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, eu sempre busquei conhecimento da palavra de Deus, então eu prefiro ter meu conhecimento da palavra de Deus do que buscar nos homens. Então, no 26, para demonstração da justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Aonde está logo a jactância? É excluída pela qual lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem obras da lei. Então, o texto está falando assim. Então, irmãos, eu estou no versículo para eu não sair fora de contexto e não pegar versículos isolados. Amém? Então, se vocês sigam, vejam os outros vídeos que eu fiz anteriormente, para vocês chegarem a um denominador comum. Se tiver dúvida, pode perguntar também. Comente o vídeo, faça perguntas, que se eu não souber, eu vou buscar conhecimento para eu poder responder vocês da melhor maneira possível. Então, vamos lá. 27. Aonde está logo a jactância? Excluída? Qual? Pela lei, pelas obras? Mas não, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem obras da lei. 29. Porventura, Deus somente dos judeus não é também Deus dos gentios? E também dos gentios, certamente? Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então a palavra aqui nos mostra, né, que ninguém se justifica pela lei. Ninguém se justifica, irmãos. Então nós precisamos ter o nosso coração aberto para entender que nós precisamos ter a fé em Jesus. Mas eu entendo, lá no livro de Tiago, que Tiago ele discorda de Paulo, pelo que eu tenho analisado e visto, irmãos. Porque eu sempre li a Bíblia e eu vi que Tiago discorda de Paulo. Porque eu vou dar um exemplo. Tiago fala que a lei, que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, é aonde que eu estou querendo chegar aqui. A Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Tiago fala isso porque nós temos que ter fé para desfrutar de tudo que Jesus conquistou na cruz. Ou seja, Cristo, ele deu para a igreja, para nós que somos cristãos, autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E toda a obra do mal. Isso Jesus está falando dos demônios, dos espíritos das trevas, que Cristo deu autoridade para a gente curar, para libertar os cativos, para expulsar demônios, para curar enfermos. Porque todas as doenças e enfermidades têm vínculo com espiritual. Porque quando o pecado entrou no mundo, as doenças vieram por causa do pecado. E todas as males e todas as escolhas das pessoas de muitas vezes se relacionar com pessoas do mesmo sexo vieram por causa do pecado que corrompeu o ser humano. Então, irmãos, nós temos que entender que nós temos que ter fé para colocar a mão no enfermo, falar ser curado no nome de Jesus, para expulsar demônio, espírito imundo, sai dessa pessoa. E hoje, Deus ele não opera tantos milagres hoje por falta de fé nossa. Porque a igreja ainda tem o poder da graça, mas a gente não usa o poder da graça. A gente não crê que Jesus derramou autoridade sobre nós para curar enfermos. A gente não crê. Se a gente tivesse fé, Jesus ia usar. Eu vou dar exemplo para vocês, irmãos. Eu tenho um filho recém-nascido. Então, quando meu filho nasceu,
O médico tentou detectar a bolinha, a bolinha, né, da parte do pênis, né? Ele achou uma bolinha só. Aí eu, pela fé, eu falei assim, em nome de Jesus, amanhã essa bolinha vai estar aí no lugar. Irmão, é fé. Foi dito e feito, estava lá. Eu não duvidei. Então, irmão, se você não tem fé, peça a Deus o dom da fé, para você ter fé, ter confiança no Senhor, porque, irmãos, Deus ama aqueles que confiam nele. Aqueles que confiam no Senhor, como diz o Salmo, são como os montes de Sião que não se abalam. Então aquele que confia no Senhor e na sua palavra, nunca será abalado, nunca será enganado, nunca será confundido. Então nós precisamos crer na palavra de Deus, que Jesus Cristo nos justifica. E seguindo e obedecendo a palavra. Então que Deus abençoe você, irmão, sua família. Desejo toda sorte de bênçãos para vocês. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Amém.